A graça e a paz a todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos, a respeito de Gênesis capítulo 1, a partir do verso 1, que diz o seguinte: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e amanhã o primeiro dia. Quando nós lemos esse texto, nós vemos que Deus está falando de uma forma literal a respeito da criação. Deus nos revela através desse texto. Mas existe uma interpretação que tem a ver com a igreja, que tem a ver com Cristo na sua plenitude, porque a plenitude de Cristo é o corpo, é a igreja. E vamos, como base eu vou tomar aqui o Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Olha como João fala, o apóstolo João. No princípio era o verbo. Que princípio o apóstolo João está falando? Ele está se referindo ao princípio de Gênesis. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, verso 1, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Em Gênesis, nós vemos que aquele princípio é o próprio Cristo. E com isso confere as palavras do apóstolo João, que fala: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lendo Gênesis na sua íntegra, o apóstolo João ele dá a interpretação real do texto, quando ele fala desse princípio. E como que eu sei disso? Observando o contexto. Olha só como diz o contexto. Ele estava no princípio com Deus. Ele quem? O verbo. Todas as coisas foram feitas por ele, por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Veja como está escrito em Gênesis. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Está vendo como o apóstolo João está fazendo comparação de textos? Quando ele fala, e a vida era a luz dos homens, ele está se lembrando da luz de Gênesis. Olha, verso 5. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Está vendo? Quando Cristo veio, Cristo é a plenitude da luz de Deus, do Pai. Quando ele veio, ele trouxe a luz às obras ocultas das trevas, e também nos revelou quem nós somos de verdade, para que nós fôssemos aperfeiçoados na luz e condenássemos em nós mesmos as trevas que existia dentro de nós e que ainda existe no coração de muitos irmãos que precisam serem purificados por essa luz. Então, eu gostaria de compartilhar essa passagem com os irmãos, passagem de Gênesis, capítulo 1, fazendo comparação com João, no Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Gostaria que os irmãos analisassem esses dois capítulos e comparasse. Aí os irmãos vão ver que o apóstolo João está falando de Gênesis. Numa interpretação melhor de Gênesis 1, capítulo 1, diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A interpretação correta do texto é: em Cristo
Cristo é esse princípio. Em Cristo criou Deus os céus e a terra. E com isso o apóstolo Paulo concorda quando ele diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém. Então, essa é a mensagem do dia. Eu gostaria de agradecer pela sua atenção. Fique com Deus. A paz do Messias.